3h39. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, o Ney Carrasco estará nesse bloco, depois das 3h30 para a gente ter mais tempo para conversar um pouquinho sobre cultura. É o time do estúdio nas sextas-feiras. Ney, boa tarde, seja bem-vindo nesse novo horário e vamos começar falando sobre um dos maiores festivais que existe no Brasil, um dos maiores eventos culturais, que é o Festival de Parintins, né? Como é bonito ver aquelas duas comunidades, daqueles dois bois se apresentando durante 3 dias com uma variedade de músicas enorme, alegorias, fantasias. É tão espetacular que de alguns anos para cá os carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro têm trazido artistas de Parintins para trabalhar e o Boi Caprichoso levou esse ano. Olha, foi uma coisa de outro mundo, viu, Ney? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Pois é, um grande festival, mas antes eu quero falar desse IP que está atrás de você, o IP rosa lindo, florido, que essa época é a época que florescem os IPs, né? Os amarelos, os florescem, são lindos demais, os brancos. Então, tá ótimo. O cenário da CBN hoje aí, do News Truck, tá ótimo. Tá? É uma cara de Campinas mesmo, né? Com essa... É uma marca, é uma marca de Campinas. Exatamente. Voltando Mas a vamos falar... lá. Oi, Desculpe. vamos lá. Que isso, Ney? Vamos lá. Festival de Parintins, né? Então, esse festival, ele tem origens bem antigas. Ele informalmente já acontecia desde o início do século XX, né? Com o encontro dos bois, né? E depois ele demora só em 65 que ele é institucionalizado, passa a ser um encontro mesmo formal. Em 75 ele é assumido pela prefeitura de Parintins, aí se torna um evento público, né? E como você falou, ele adquire uma importância tão grande que vários dos artistas, né, dos envolvidos lá, são chamados hoje para os carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, né? De certa forma, o festival de lá passou por um processo como as escolas de samba passaram aqui, de profissionalização, né? Eu falei semana passada das festas juninas do Nordeste, que se profissionalizaram, né? As quadrilhas hoje são quadrilhas que trabalham o ano inteiro em função disso. E Parintins teve um pouco essa característica, né? De ir se profissionalizando, se tornar um polo turístico nesse período, sempre começando na última sexta-feira do mês de junho, né? E ele é um patrimônio, já é reconhecido pelo IPHAN, né? Um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, e ele também é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, né? E ele reúne, como você falou, os bois, né? A competição dos dois bois, né? E é legal falar um pouco sobre o boi também, né? O Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, tem vários nomes, dependendo da região, né? Ele surge no Piauí, né? As primeiras referências que tem são do Piauí, mas ele se torna comum em todos os estados do Nordeste, parte da região Norte, né? Bastante, aliás, a região Norte inteira, poderíamos dizer, a grande capital, né? Que acaba se tornando realmente a grande capital do boi é o Maranhão, né? Os bois maranhenses são famosos no Brasil e tal, e é uma dramaturgia popular, é uma dramaturgia de rua e uma dramaturgia popular que se assemelha muito àquela dramaturgia de rua que vem desde a Idade Média lá com a comédia dell'arte, né? Que é representada em praça pública e que tem características parecidas com a comédia dell'arte, que é assim, você tem os personagens, mas o texto ele muda de apresentação para apresentação, de grupo para grupo, né? Ele vai ganhando contornos diferentes. As próprias falas, às vezes, são falas que são improvisadas em cima de um roteiro pré-estabelecido, não é aquele texto de teatro clássico que é decorado, né, pelo ator. Ele vai mudando, ele é mutável de apresentação para apresentação, de grupo para grupo, mantendo sempre aquele mesmo fio, né? Que é a história, né? Da mulher que quer comer, que grávida, tem vontade de comer a língua do boi, né? Aí o boi é morto e depois o boi é ressuscitado. E isso tudo acontece ao longo dessa dramaturgia, né? Então é uma coisa muito brasileira, muito bonita, e que tem, assim,
e que tem assim, repercussões no país inteiro, né, e que é um grande símbolo da união das culturas africana, indígena e europeia, que é a marca do Brasil, que eu já falei aqui dezenas de vezes, nós somos essa mistura, né? E ali você tem elementos da cultura indígena, elementos da cultura africana ou afro-brasileira, né? E elementos da cultura europeia, né? O próprio boi, que é um animal que foi trazido pelos europeus, não é nativo aqui do Brasil. Exato. É impressionante, né? E os personagens que se apresentam em 3 dias, tem o pajé, tem a Cunhaporanga, que é a guerreira mais bonita, tem a rainha do folclore, tem a Sinhazinha da fazenda, o amo do boi. É impressionante, é um negócio muito bacana. E cada parte cênica tem sua própria música, com a toada, né? Que no caso da escola de samba, a bateria lá é a toada. É muito bonito. E legal também que a galera conta ponto. A gente está acostumado com futebol, principalmente, né? Aquela rivalidade, aquela coisa. Lá um não chama o outro pelo nome. É o boi contrário. Só que é o seguinte: metade da arena do bumbódromo apaga, né, quando o outro boi está se apresentando, e até tem provocação do amo do boi e tudo, mas o pessoal se respeita. Olha, é uma das coisas mais... Não vi pessoalmente ainda, viu, Ney? Mas só pela televisão arrepia, viu? Olha, Parintins propriamente ainda não tive também a satisfação de estar presente, né? Também sempre acompanhei à distância. Mas eu já vi vários bois se apresentarem em várias localidades do Brasil, né, e sempre é fascinante, sempre eu fico lá assistindo, né, com aquela tensão, porque é muito bacana. Né? E assim, é lembrar um pouco também o espetáculo de rua, né? A festa de rua, a cultura de rua é uma coisa muito bonita, muito importante, porque tem vários fatores aí, né? Quando você faz festa na rua, você une a comunidade. Né? Eu vejo aqui em Campinas mesmo, quando a gente tem festa na Praça Carlos Gomes, no Rosário, né, na estação, apesar da estação não ser rua, mas ela tem um pouco o caráter de rua, né, a Estação Cultura. Então, assim, as pessoas vêm de todas as classes, se misturam, você come, você bebe, você dança, você ouve música, é uma confraternização muito bonita. E tem um fator social que eu acho muito importante: rua ocupada é rua segura. Né? A gente tem, todos os problemas que a gente tem de segurança urbana, eles acontecem em locais que você não tem movimento, que você não tem ocupação de grande quantidade de pessoas. Quando você está num lugar que tem muita gente, dificilmente você sofre uma violência muito grande, porque tem gente para cuidar, todos se cuidam um do outro. Então, ocupar a rua é muito importante, né, por essa questão cultural, pela questão social, né, da confraternização, mas também pela segurança pública. E fica até um alerta pelo que aconteceu na parada LGBTQIA+, esse fim de semana, né? Essas quadrilhas que vêm roubar celular no meio das aglomerações, né? É algo também para ser corrigido e aumentar essa sensação de segurança, né? Pois é verdade. Esse é um problema que a gente tem em toda a festa de grande aglomeração. Hoje em dia, né, o foco é o celular. Então você tem várias quadrilhas que vão realmente para furtar celular. Mas veja bem o que eu falei, você tem furto, mas você não tem aquela violência, você não tem caso de sequestro, você não tem caso de morte, você não tem caso de violência armada, são furtos você tem mesmo, né? Sim. Qualquer lugar que aglomera, então você tem que cuidar do teu, né? Não tem jeito, não expõe o celular, não facilita, né? Isso é um fenômeno da urbanidade, a gente não tem muito o que fazer. E não é só o Brasil, não. Eu tive um amigo que na Holanda estava almoçando num restaurante com a esposa e tal, né? Colocou o celular no canto da mesa, assim, ficou conversando com a esposa, quando olhou, tinha sumido o celular. Entendeu? Então não é só no Brasil que acontece. Sim, isso. Mas ficou muito claro o que você quis dizer. Onde tem gente, onde tem povo, é mais seguro, sim, eu concordo plenamente. Para a gente encerrar, Ney, até a gente brinca um pouco com isso pela data, mas é algo muito cultural, muito importante para Campinas. O Feverestival, que esse ano foi adiado junto com o Carnaval, com as festas que aconteceriam em fevereiro, esse fim de semana vai acontecer aqui em Campinas, né? O Feverestival em julho, mas não vai deixar de ter esse evento cultural e aberto. E eu recomendo. O Feverestival é o festival de teatro de Campinas, talvez o mais longevo, mais regular,
né, e de grande qualidade. É um festival que começou pequenininho lá em Barão, né, teve inicialmente uma participação do Lume, teatro e tal, e depois foi se expandindo, ganhou autonomia, né, todo ano tem uma equipe organizadora extremamente empenhada, traz artistas internacionais, né, e faz um encontro de grandes grupos aqui, de coletivos do Brasil com coletivos de fora do país. Enfim, é uma grande confraternização de teatro, principalmente do teatro mais experimental, né, o teatro de pesquisa, certo? E, então, assim, você assistir um espetáculo do festival, do Feverestival, é garantido que você vai ver um ótimo espetáculo. Tá? Isso eu posso garantir. Não tem produção ruim dentro do Feverestival. Então, parabéns aos organizadores do Feverestival que conseguiram, apesar do atraso, ainda fazer a edição 2022. Ney Carrasco, que maravilha poder conversar com mais tempo, hein? Semana que vem te espero nesse horário, mais uma vez, aqui no time do estúdio. Obrigado, Marco. É uma delícia sempre conversar com você, com os ouvintes da CBN, e eu desejo a todos um ótimo fim de semana. Para você também, Ney. Grande abraço. Agora, 3 horas e 50 minutos.